Olá, turma. Bem-vindos a mais uma aula. Coloquei o título da aula aí para vocês, grau. Só que dessa vez não é grau de ângulo, é o grau do polinômio. Ou seja, a gente vai estudar agora os expoentes que compõem os nossos polinômios. Eu dividi essa aula em duas partes. A primeira delas é o grau do monômio, ou seja, sempre que a gente tem uma expressão com um termo só, o grau do monômio é igual ao expoente que a gente vai encontrar nesse termo. Se caso tiverem mais expoentes, a gente tem que somar todos eles. Então vamos lá. Pegamos um primeiro exemplo aí. 6. 6 não tem parte literal. Então, o grau dele é zero. Mas se for 6a, esse a é elevado a 1. Então, o grau é 1. Se for 6a ao quadrado, o expoente é 2. Então, esse monômio é um monômio de grau 2. Se for 6a ao cubo, esse monômio é um monômio de grau 3, já que o expoente é 3. Se for 6a ao cubo b, agora nossa parte literal é constituída de duas letras. Então a gente vai somar todos esses expoentes. Por isso que o grau é 4. No último caso aí, 6a à quinta b ao quadrado. É um monômio de grau 7, porque a gente somou o expoente do A com o expoente do B. Como o monômio tem apenas um termo, vai ser o expoente desse termo. Beleza? Confiram aí. Agora, para um polinômio. O polinômio a gente viu que é formado por vários monômios. Então, como saber qual desses monômios que a gente vai usar? A gente vai usar o monômio que tem o maior grau. Então, nesse primeiro exemplo, 6x à quarta mais 3x ao cubo mais x ao quadrado menos 5x mais 1. Esse polinômio aí é formado de 5 monômios. O que tem o maior grau é o primeiro, 6x à quarta. Então, esse polinômio é um polinômio de quarto grau. No segundo exemplo, aí, a gente tem um binômio, 4x menos 12. O maior grau aí é 1. Então, esse é um polinômio de primeiro grau. E no último, a gente tem um monômio aí, menos 12. Monômio a gente já viu, né? Como só tem ele de termo, é o grau dele mesmo. Como esse monômio não tem parte literal, o grau dele é zero. Mais uns exemplos aí. Peguei 4x à quarta y mais 20x ao quadrado y à quarta mais 8xy. Um trinômio. O primeiro monômio que constitui esse trinômio é de quinto grau. O segundo de sexto e o terceiro de segundo grau. Então, o grau desse polinômio aí é sexto grau, porque é o maior grau nos monômios que constituem ele. Na última bolinha, é o monômio de nono grau, o maior monômio que constitui esse polinômio. Por isso que é um polinômio de nono grau. Beleza? Então isso aí bem tranquilinho, só fazer com bastante atenção esse processo de contagem, mas apesar de ser tranquilo, ele vai ser de uma importância muito grande quando a gente começar a resolver as nossas expressões. Desejo a todos bons estudos, qualquer dúvida podem me procurar. Valeu, galera, um abraço e até a próxima aula.